A maior promessa de Elon Musk não é um carro elétrico. É um motor que ninguém esperava. Enquanto o mundo investiu bilhões em baterias, ele estava a trabalhar noutro lugar completamente. Os engenheiros tradicionais dizem que é impossível. Mas o protótipo já existe. E quando vires o que esta tecnologia faz, vais entender por que é que a indústria automóvel está em pânico total. Isto não é apenas uma evolução. É a morte de tudo o que sabias sobre veículos elétricos. E tudo começou com uma pergunta simples. Por que é que Elon Musk, o homem que revolucionou os carros elétricos, estava a trabalhar no motor? Não fazia sentido. A Tesla construiu o império dela em baterias e motores elétricos. Mas há algo que poucas pessoas sabem. Durante anos, enquanto toda a gente olhava para as baterias, Musk estava obcecado com outra coisa. Eficiência. Não a eficiência das baterias. A eficiência do que acontecia depois. Porque aqui está o problema que ninguém fala. Um carro elétrico não é apenas a bateria. É tudo o que vem a seguir. O motor. O sistema de transmissão. A conversão de energia. E nessa conversão, perdemos tudo. Pensa nisto. Quando carregas um carro elétrico comum, estás a desperdiçar mais energia do que imaginas. Não é culpa tua. É da física. A energia sai da bateria, passa por sistemas complexos e muito dela desaparece em calor, fricção e ineficiência. Os engenheiros sempre souberam disto, mas aceitaram. Era o preço da tecnologia. Musk não aceitou. E é aqui que a história fica interessante. Ele olhou para tudo de novo. Para os motores tradicionais, para os sistemas híbridos, para a física fundamental, e percebeu algo que mudaria tudo. O desenho dos motores elétricos modernos é baseado em tecnologia dos anos 1990. Melhorada, sim, mas fundamentalmente antiga. E se desenhássemos o motor do zero, não com as limitações do passado, mas com o que sabemos hoje, foi o que fez. O protótipo que desenvolveu não é apenas um motor melhor. É um motor construído de forma completamente diferente. Usa princípios de magnetismo, supercondução e física quântica que não existiam quando os motores elétricos foram inventados. O resultado? Uma eficiência que os engenheiros tradicionais disseram que era impossível. Mas os números falam por si. E são assustadores. O número parece impossível. Mas é real. Este novo motor consegue converter 98% da energia da bateria em movimento. 98%. Deixa isto afundar por um momento. Os motores elétricos convencionais ficam-se pelos 85% a 90%. A diferença pode parecer pequena, mas não é. Essa diferença de 8% muda tudo, porque significa que um carro com esta tecnologia consegue viajar muito mais longe com a mesma bateria, ou viajar a mesma distância com uma bateria 40% mais pequena. E uma bateria mais pequena significa um carro mais leve, mais rápido. Me baratou. Tudo muda de uma vez. Mas isto é apenas o começo. Os testes que a Tesla fez mostraram algo ainda mais perturbador. Este motor aquece muito menos. Os motores elétricos normais desperdiçam tanta energia em calor que precisam de sistemas sofisticados de arrefecimento. Radiators, ventoinhas, turbines. Toda uma arquitetura dedicada apenas a tirar calor. Este novo motor quase não aquece. Isto significa menos peso, menos components, menos coisas que podem avariar. A parte mais surpreendente ainda está por vir. O motor é mais pequeno, significativamente mais pequeno. Os engenheiros usaram um design que concentra o campo magnético de forma que nunca tinha sido feito. Isto permite um desenho compacto que ocupa menos 40% de espaço dentro do carro. Podes imaginar o que isto significa. Mais espaço interno. Baterias maiores se quiseres. Ou o mesmo espaço com muito mais conforto. Os designers de carros estão em transe com as possibilidades. E existe um problema. Bem, dois problemas. Primeiro, a fabricação. Este motor não pode ser feito com os processos tradicionais. Requer Preciso Extrema. Componentes especiais. Tecnologia de fabrico que só existe em 2 ou 3 lugares no mundo neste momento. Isto significa que a produção será lenta no início. Cara também. A Tesla está a construir uma fábrica completamente nova apenas para fazer estes motores. Investimento: $1,5 bilhão.
Segundo problema, a patente. Musk registrou tudo, cada detalhe. E é aqui que a indústria automóvel começa a ficar desesperada. Porque isto não é uma melhoria ligeira que podes copiar. É uma revolução que tens de pagar para usar. E aqui é que tudo muda. As grandes fabricantes de carros tradicionais estão numa posição impossível. Toyota, Volkswagen, General Motors, todas elas investiram bilhões em tecnologia elétrica própria. Motors desenhados em tournament, sistemas patenteados. E agora, tudo isso pode ficar obsoleto. Mas a verdadeira questão é outra. O que acontece quando um fabricante de carros consegue oferecer um carro com 40% menos consumo de bateria, a mesma velocidade e preço mais baixo? Os concorrentes desaparecem. Simples assim. A Mercedes tentou desenvolver algo parecido. Gastou 800 milhões de euros. O resultado? Um motor que consegue 92% de eficiência. Impressionante. Exceto que chega 2 anos atrasado. E é 15% mais caro de fabricar. Não é concorrência. É extinção lenta. A Volkswagen entrou em negociações secretas com a Tesla. Queriam licenciar a tecnologia. O que é humilhante para uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo. As negociações falharam. Porque Musk pediu algo que a Volkswagen não podia dar: controle total sobre a qualidade de fabrico. Ele não quer que o seu motor seja feito mal por ninguém. A reputação dele está em jogo. Mas há algo que poucas pessoas compreendem. Este motor não é apenas uma evolução técnica. É uma arma estratégica. Porque a Tesla não precisa apenas de vender carros. Precisa de dominar o mercado tão completamente que ninguém consegue competir. E com este motor, consegue. Um Tesla Model 3 equipado com esta tecnologia consegue viagem 800 km com uma carga. Os concorrentes, 500 a 600 km no máximo. Sabes o que isto significa? Significa que quando estás a considerar qual carro elétrico comprar, a decisão já foi tomada. Porque a concorrência nem existe. Os números de vendas já começam a mostrar isto. No último trimestre, a Tesla vendeu mais carros elétricos do que todas as outras marcas juntas. Juntas. Isto foi antes de este motor chegar aos carros de série. Quando chegar, a indústria inteira vai mudar. Mas existe uma consequência que ninguém fala. O que aconteceu depois surpreendeu toda a gente. Não foi um grande anúncio. Não foi uma conferência de imprensa dramática. Foi silencioso. E muito mais perturbador. Os governos começaram a mover-se. Porque este motor muda tudo sobre energia, infraestrutura e poder geopolítico. A China viu isto primeiro. Investiu 20 bilhões de dólares em cópias. Não legais. Cópias. Engenheiros chineses desconstruíram protótipos que conseguiram. E conseguiram replicar 94% da tecnologia. Não é o mesmo. Mas é perto o suficiente. Isto criou uma corrida. A Europa respondeu com regulações. Os Estados Unidos respondeu com sanções. E Musk simplesmente continuou. Porque ele sabe algo que os governos estão apenas a começar a compreender. Este motor é o futuro. Não apenas dos carros. De tudo. Mas há um detalhe que muda a narrativa completamente. A eficiência deste motor não é apenas para carros. É para aviões elétricos, para navios, para sistemas de armazenamento de energia, para qualquer coisa que necessite converter energia elétrica em movimento. O que Musk criou não é apenas um carro melhor. É a infraestrutura para uma economia completamente diferente. E aqui está o verdadeiro problema para os concorrentes. Não é apenas que este motor seja melhor. É que ele abre portas para inovações que ainda nem sequer vemos. Aviões elétricos viáveis? Possível em 5 anos. Transportes públicos completamente elétricos? Já está a acontecer. Uma rede de drones de entrega alimentada por esta tecnologia torna-se economicamente viável. A parte mais surpreendente ainda está por vir e tem a ver com o impacto ambiental. Os carros elétricos convencionais são melhores que os carros a gasolina. Isto é verdade. Mas ainda requerem muita eletricidade. Eletricidade que em muitos países vem de combustíveis fósseis. Portanto, a cadeia de emissões continua. Apenas deslocada. Com este motor, muda tudo. Porque consegues fazer a mesma coisa com 40% menos energia.
o que significa que mesmo que a eletricidade venha de fontes tradicionais, as emissões globais caem drasticamente. E isto é apenas matemática. Não é magia. Menos energia consumida significa menos geração de energia necessária, o que significa menos poluição. Simples. Mas isto cria um paradoxo. O lado ambiental está entusiasmado. O lado econômico está aterrorizado. Mas existe um problema que ninguém quer admitir. Este motor é tão eficiente que torna obsoletas não apenas as tecnologias dos concorrentes, mas toda uma indústria. Pensa nas refinarias de petróleo, nas estações de gasolina, nos mecânicos que trabalham com motores tradicionais. São milhões de postos de trabalho que desaparecem não em décadas, mas em anos. A transição para energia elétrica já era disruptiva, mas era gradual. Havia tempo para adaptação. Com este motor, o tempo acabou. A velocidade de adoção vai ser exponencial. E as economias que não se adaptarem rapidamente vão ficar para trás. Completamente para trás. Os governos sabem disto. Por isso é que estão em pânico silencioso. A China investiu naquela cópia porque compreende que quem controla esta tecnologia controla o século XXI. Não é apenas sobre carros. É sobre quem vai ser a superpotência industrial do futuro. E se não conseguires acompanhar, ficas para trás. Permanentemente. Mas há algo que poucas pessoas percebem sobre Musk. Ele não é apenas um empresário. É um estratega. E a estratégia dele é brilhante e perturbadora ao mesmo tempo. Ele sabe que não consegue manter a exclusividade desta tecnologia para sempre. Eventualmente, será copiada. Será replicada. Será superada talvez. Mas o que ele faz é criar um intervalo. Um intervalo onde a Tesla domina tão completamente que se torna inarrável no mercado. E durante esse intervalo, ganha poder político, econômico e tecnológico que a protege por décadas. É o que fez com a bateria. É o que está a fazer com o software. E agora é o que está a fazer com este motor. A parte mais interessante, a Tesla já está a planear a próxima geração. Motores ainda mais eficientes. Designs ainda mais compactos. E há rumores de algo ainda mais radical. Um motor que não precisa de eletricidade para funcionar durante curtos períodos. Que consegue converter movimento em eletricidade e armazená-la dinamicamente enquanto conduzes. Se isto for verdadeiro, muda tudo novamente. Porque significa que um carro Tesla pode viajar indefinidamente sem carregar, apenas pela eficiência de recuperação de energia. Parece ficção científica. Mas a física permite isto. E Musk já provou várias vezes que o que parece ficção científica é apenas o futuro a chegar mais cedo do que o esperado. Mas a pergunta real é diferente. Não é será que isto vai acontecer? Já está a acontecer. A pergunta verdadeira é, estamos preparados para o mundo que isto vai criar? E aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Não estamos preparados. Nenhum de nós. Nem os governos. Nem as empresas. Nem as universidades. Nem sequer a sociedade. Porque esta transformação não é apenas tecnológica. É completa. Afeta como vivemos, como trabalhamos, como nos deslocamos, como geramos energia, como pensamos no futuro. E está a acontecer muito mais rápido do que qualquer transição anterior na história. Pensa na Revolução Industrial. Levou 150 anos. Internet? Levou 30 anos a transformar o mundo. Esta revolução dos transportes e da energia está a acontecer em 5 a 10 anos. Máximo. E tudo porque um homem decidiu que aceitar limitações não era uma opção. Os números são esmagadores quando olhas para eles direito. A indústria automóvel vale 8 trilhões de dólares globalmente. É a maior indústria do mundo. E está a ser reescrita em tempo real. Não é uma evolução. É uma extinção em câmara lenta de tudo o que conhecemos sobre transportes. Mas há um lado humano disto que é frequentemente ignorado. As pessoas que trabalham nesta indústria. Os engenheiros que dedicaram a vida a melhorar motores de combustão. Os fabricantes que investiram tudo em tecnologia que agora é obsoleta. Os trabalhadores das fábricas que veem o seu futuro desaparecer. A parte mais surpreendente ainda está por vir, e é sobre esperança. Porque sim, há perturbação. Mas há também oportunidade massiva.
Para cada posto de trabalho que desaparece numa fábrica de motores tradicionais, aparecem 5 em fábricas de tecnologia elétrica. Para cada negócio que falha, aparecem 10 que não podiam existir antes. É destruição criativa. E é brutal. Mas é também a forma como o progresso realmente funciona. A Tesla está a construir fábricas em 9 países simultaneamente. Não apenas para carros, para baterias, para motores, para infraestrutura de carregamento, para software. São centenas de milhares de postos de trabalho. Em tecnologia de ponta. Bem pagos. Desafiantes intellectualmente. E isto não é apenas Tesla. É Volkswagen a reestruturar. É General Motors a reinventar-se. É startups emergindo do nada com tecnologias radicais. É universidades criando novos cursos. É um ecossistema inteiro a recriar-se diante dos nossos olhos. A verdadeira questão é: vais adaptar-te? Vais aprender as novas competências? Vais ser parte desta transformação ou vais ficar para trás? Porque isso é o que isto tudo significa para ti, pessoalmente. Não é abstrato. Não é sobre números corporativos distantes. É sobre as tuas escolhas. Agora, hoje, se estás a considerar uma carreira na indústria automóvel, os próximos 5 anos vão ser críticos. As competências and gas, motores de combustão, sistemas hidráulicos tradicionais, desaparecem. As competências novas, engenharia elétrica, software, sistemas de bateria, inteligência artificial, superconductor. Estas são as carreiras que explodem em oportunidade. Se estás a considerar comprar um carro, compreende que estás a escolher entre tecnologia que vai ficar obsoleta e tecnologia que vai dominar. Não é apenas sobre funcionalidade. É sobre valor residual. É sobre qual tecnologia vai ter infraestrutura de suporte daqui a 10 anos. Se estás em governo ou em posição de decisão política, compreende que o teu país está numa corrida. China está a mover-se. Estados Unidos está a mover-se. Europa está a despertar. E quem ficar para trás economicamente vai pagar o preço durante décadas. Mas há algo mais profundo. Algo que transcende carros e motores. Este motor representa uma verdade fundamental sobre o progresso humano. Que os limites que aceitamos como verdade, frequentemente não são limites. São apenas falta de criatividade. Falta de coragem. Falta de disposição para desafiar o que é aceite. Musk olhou para o motor e não viu um motor. Viu possibilidade. Viu ineficiência. Viu uma oportunidade de fazer algo que especialistas diziam que era impossível. E fez-o. Quantas vezes tu aceitas limites que na verdade não existem? Quantas vezes acreditas que algo é impossível porque alguém autorizado disse? Quantas vezes abres mão de um sonho porque já foi tentado? A parte mais surpreendente ainda está por vir, e é pessoal. Porque tu também pode ser a pessoa que vê o que ninguém vê. Que faz o que ninguém fez. Que cria o impossível. Não precisa ser um motor. Pode ser uma solução para um problema no teu trabalho. Uma forma nova de resolver algo que parece insolúvel. Uma ideia que toda a gente diz que não funciona. O que aprendemos com Musk e este motor é simples. O futuro não é algo que te acontece. É algo que tu crias. E está a ser criado agora, neste exato momento. As pessoas que vão prosperar não são as que esperam que a mudança chegue. São as que a criam ativamente. Portanto, a pergunta verdadeira não é: vai este motor mudar o mundo? Ele já está. A pergunta é: vais tu mudar contigo? Porque se não fizeres, vais acordar em 5 anos e perguntar-te por que é que não viste isto chegar. Quando na verdade, tudo estava à frente dos teus olhos.